Pronto. Obrigada. Nada. Então, Giovanni, por exemplo, tinha uma história antiga, né, que falava, né, que os escravos não podiam, né, beber leite com manga, né? Então, manga é proibida. Manga aqui nessa frase, ela é um substantivo. Então, manga é proibida. Então, esse manga aqui é um substantivo. Mas não ajuda que eu coloquei uma outra frase que está, né, e que está no particípio. Deixa eu só apagar aqui. Para não embolar nesse assunto, deixa eu ir por partes, né? A gente vai chegar nessa parte mais desenvolvendo as frases, né? Tanto é que a oração subordinada ela é chamada de reduzida ou desenvolvida. Deixa eu só primeiro fixar essa ideia aqui do é proibido fumar. Aquele fumar ali está, né, numa forma nominal do verbo. Então, Giovanni, deixa pegar outros exemplos melhores aqui, para eu explicar para você, para eu não ficar lançando frases aqui aleatórias e acabar confundindo, né, a cabeça de vocês. É importante agora, nesse momento, só a gente fixar essa ideia de que é um verbo no infinitivo, o que é um verbo no gerúndio e o que é um verbo no particípio. Alisson, conseguiu identificar inicialmente essa questão do... Deixa eu só ver aqui se é a próxima... Deixa eu só ver aqui. Isso. O que é um verbo no infinitivo, no gerúndio, no particípio? Conseguiu identificar, Alisson? Consegui. Beleza. Cantar, falar, gritar, escrever, tudo isso está no infinitivo. Gerúndio. Escrevendo, pulando, anotando, copiando. Particípio. Falado, cantado, e diversos outros exemplos, normalmente terminado com esse ado ou ido, é a forma particípio, no particípio do verbo. E aí depois eu vou pegar exemplos melhores e talvez até te mando por escrito também, tá, Giovanni? Para a gente trabalhar melhor essa ideia. Então vamos lá. Luiz, Oi. eu tenho uma dúvida. Por que quando as pessoas, principalmente atendentes de telemarketing, usam as frases colocando gerúndio, está errado? Isso, mas aí envolve uma questão histórica, né? Só desliga seu microfone aí, Kátia, faz um favor. Então, essa questão das atendentes de telemarketing aqui no Brasil é uma questão histórica. Eu estudei grego agora recente, e aí a professora de grego que me explicou isso, eu não sabia disso. Quando o telemarketing chegou no Brasil, né, veio dos Estados Unidos, como muitas coisas vieram dos Estados Unidos. Então, a pessoa que traduziu o manual para os telefonistas, né, aqui do Brasil, ele cometeu alguns erros na tradução dos verbos do inglês. E cometeu erro na tradução. E ficou como manual para os atendentes de telefonia, né? Atendente. E aí acabou que as pessoas adquiriram, né? Como numa empresa, por exemplo, nas Forças Armadas, você tem algumas palavras que são daquela profissão, né? Por exemplo, bizu, tassafo, que é uma expressão que os soldados usam lá, né? Tá farinhando significa tá atrasando. Então, existem algumas palavras que são peculiares da profissão, né? Como também tem na profissão de advogado, de arquiteto, existem algumas palavras que são comuns. Os atendentes, eles acabaram pegando essa expressão, por exemplo, estamos fazendo, Estarei verificando. Estarei verificando. Então, essa ideia do gerúndio, ele expressa uma ideia de uma ação assim. Ele quer, na verdade, o atendente assim, nós estamos fazendo, ele não te dá uma solução na hora. Porque, em regra, infelizmente, os atendentes de telefone eles não resolvem o teu problema na hora, eles dificultam a sua vida. Então, usa o gerúndio. O que é um gerúndio? É uma ação que não foi completa. Por exemplo, estou falando, eu estou escrevendo, eu não terminei de escrever, né? Estou escrevendo, estou falando, estou ensinando. E aí os atendentes eles ficam utilizando esse verbo no gerúndio e é uma comunicação errada, não é? Na verdade, o atendente ele deveria falar assim, ó, escrevi o teu pedido aqui agora e o setor tal vai providenciar ou providenciará, né,
e não essa frase, na verdade, resumindo assim, é um enrolation, né? Tá te enrolando. Estão fazendo, estão anotando, estão verificando, e você fica ali no telefone, daqui a pouco a sua ligação cai. Entendeu, Kátia? Não sei se consegui te explicar bem. Entendi, Então, entendi. o gerúndio expressa essa ideia de uma ação que não terminou. Falando, escrevendo, que não terminou. E é a mesma ideia que os telefonistas passam. Estou fazendo, estou anotando, estou procurando, estamos indo, estamos criando, mas não termina. E a ideia é justamente uma prestação de serviço assim. Não tem clareza. Isso aí não tem. Então, assim, ou seja, fez, faço ou farei. Na verdade, os verbos deveriam ser um desses três. Faço, né? Como, infelizmente, né, minha esposa foi assaltada recente, né? Perdeu o celular, e aí a gente foi lá e restaurou o chip. Então, ou seja, religa, né? Então, ou seja, ali no momento, praticou ação, conectou, ou então, olha, a sua nova fatura chegará, né, no futuro, ou você, né, perdeu aquele chip, então, passado, presente e futuro. Você estabelece essas ideias no tempo, mas sem ficar com essa enrolação, né? Farei, fazendo, construindo, isso é muito ruim. Lucas, Kátia, dá uma ideia para o Lucas aí. Agora, isso é muito importante, até o Alisson, né? O Alisson está fazendo esse curso não com foco de concurso, mas para o seu dia a dia. É muito ruim a gente responder para a nossa chefia com gerúndio. Dá uma ideia que também você está enrolando teu chefe, né? Ô, Alisson, você já instalou aqueles computadores? Já estou instalando, né? Ou seja, existe uma imprecisão nessa informação. Então, normalmente, aqueles chefes, né, que têm um nível de conhecimento alto já falam: ó, você está me enrolando, rapaz. E aí, vai acabar quando? Né? Quero um prazo. Então, é importante pensar e saber construir a frase, né? Saber construir as respostas. É muito importante isso. Uma vez lá na aeronáutica, eu tenho, graças a Deus, eu tenho colegas que são muito inteligentes. A gente atravessou em um lugar perigoso lá na Ilha do Governador, né? E tinha uma passarela, só que a passarela ficava a 1 quilômetro de distância da gente. Então a gente acabou atravessando na rua ali, né? Na frente. E aí veio, estou gravando a aula, né? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar aqui. Mas resumindo, é que a gente levou uma bronca, né? Porque atravessou naquele lugar. E aí o colega que foi questionado, ele soube utilizar os verbos, né? Ele soube utilizar as palavras e graças a Deus ninguém foi punido. Pessoal, se eu mandar esse vídeo para vocês, eu vou pedir para vocês, esse vídeo aqui vocês não compartilharem não, tá bom? Senão eu vou ser preso. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. As conjugações dos verbos. As conjugações, elas podem ser com a primeira conjugação, verbos de primeira conjugação, verbo de segunda conjugação e verbo de terceira conjugação. O que são chamados verbos de primeira conjugação? É que terminam com o ar. Os verbos de segunda conjugação é que terminam com ER. E os verbos de terceira conjugação é que terminam em IR. Não existe nenhum verbo na língua portuguesa que termine na forma infinitiva dele, né, com UR, não é? O que existe é o O, do verbo porra, né? Porém, ele, como está escrito na tela aí, né, o verbo por e derivados pertence à segunda conjugação. Então, por equiparação, o verbo por ele fica na segunda conjugação. Então, só existem 3 conjugações na língua portuguesa. Primeira pessoa, AR, segunda pessoa, ER e terceira pessoa, verbos de terceira conjugação, IR. A maioria dos verbos na língua portuguesa, a maioria, não sei dizer a porcentagem para vocês, eu acho até que vocês sabem disso, né, gente? A gente, como ser humano, está em constante aperfeiçoamento. Eu acho que eu até ensinava errado, né? Eu falava uma história de 9.000 verbos, só que eu não tenho essa informação precisa. Eu acho que eu até chutava essa informação errada. Mas o que eu posso com certeza afirmar para vocês é que a proporção de verbos terminados na primeira conjugação é muito maior do que todos os outros. Correto? Eu posso afirmar para você
que os verbos terminados na primeira conjugação, eles representam mais da metade da total dos verbos do total dos verbos da língua portuguesa. Os outros verbos são de segunda conjugação e de terceira conjugação. Então, vamos lá. Primeira conjugação, quando a vogal temática é o A. Então, louvar, cantar, falar. Verbo de segunda conjugação, terminado em ER, que a vogal temática é o E. Então, chover, crer, ter, ler, ser, são verbos de segunda conjugação. Verbo de terceira conjugação, quando a vogal temática é o I. Sorrir, partir. Deem algum exemplo aí, gente, de um verbo terminado com a terceira conjugação, IR. Kátia falou aqui, dormir. Falir, pode ser? Falir? Pô, esse verbo não é muito bom, não. Esse verbo, ele meio deixa a gente abatido. Brincadeira, mas falir pode, falir. Não, eu lembro nessa história interessante que uma vez um rapaz estudando para concurso, a professora passou o tema da redação acidente de carro. O aluno levantou da sala e foi embora da sala de aula de português, porque a professora botou o tema da redação, né? Acidente de carro. E aí depois perguntaram, mas por que você foi embora? Não, porque a minha família sofreu um acidente, a gente perdeu um familiar. Então, assim, a gente pensa que não, né, gente? Mas nós somos seres, tanto, né, seres espirituais, seres físicos, mas também seres emocionais, né? E as palavras, elas têm um efeito na nossa vida. E eu falo isso que é muito importante, né? Tanto essa preparação, né, técnica, né, de estudar português, mas a gente também, para a nossa vida, a gente precisa ter esse controle emocional, né, das circunstâncias. Eu tenho um amigo que ele me inspirou para ser militar, não vou citar o nome dele aqui, mas ele me inspirou, e aconteceu que quando ele estava fazendo uma prova para a Marinha, ele sentiu vontade de ir no banheiro, e o sargento que estava fiscalizando a prova não deixou ele no banheiro. Ele acabou ficando mal com aquela situação ali e ele foi reprovado na prova. Então, assim, recente agora também, um rapaz que trabalha comigo fez um concurso e disse que não estava bem e fez uma prova horrível. E eu falei para ele, rapaz, você estava nervoso. Ele, não, mas eu não fico assim. Normalmente eu não fico mais. E é muito interessante, gente, que quando você estuda muito, você tanto fica mais seguro para você fazer a prova, você faz a prova tranquilo, mas também acontece um outro efeito. À medida que você estuda muito, você tem uma responsabilidade sobre você diferente dos demais. Aquele camarada que não estudou nada, que pagou a inscrição e fez a prova, ele não tem tanto compromisso, que assim, o investimento dele talvez foi pouco. Mas, por exemplo, eu trabalhei num lugar que o meu patrão pagou a minha habilitação. Gente, a minha perna tremia no dia da autoescola. A minha, assim, tremia literalmente mesmo, não conseguia controlar. Mas por que eu estava tão nervoso? Porque meu patrão tinha... Ele pagou para mim, né, para eu fazer a habilitação, e eu fiquei com medo daquela vergonha. Poxa, meu patrão pagou para mim, imagina se eu for reprovado nessa prova de habilitação. Então, esse medo, esse sentimento de medo, né? Então, é muito importante a gente controlar essa questão das emoções, tanto para uma redação, né, contexto, como essa preparação para o dia da prova, porque esse efeito emocional é muito importante para ter o controle, para administrar ali as questões, não ficar pensando demais, será que eu vou passar? Será que vou ser bem? Assim, você tem que se preparar antes, ter as preocupações antes, e no dia da prova ser o seu dia especial. E aí, por isso, até uma técnica, né, que é ensinada é você comece pelas matérias que você gosta mais. Sei lá, tem um cara doidão que gosta de física. Então, começa por física. Por quê? Quando você acerta uma questão, você faz bem aqui, você fica alegre, você fica animado, você fica motivado. E aí você vai para as outras questões com paixão, com amor, com ânimo. Agora, se você vai fazer a questão, seja aí, se não, vou fazer logo a mais difícil, porque aí eu me livro logo dessa, aí você já começa o concurso mal. Eu me lembro, né, que uma vez eu fiz uma prova no Maracanãzinho, e graças a Deus não é assim, não é porque eu sou bonzão, não.
é um resultado de vários concursos, né? Hoje eu já tenho no meu currículo 30 concursos. Então, você vai ganhando experiência, né? Você vai ganhando maturidade. Então, eu tive maturidade para fazer interpretação textual, e aí muitos colegas deixaram a interpretação textual para fazer em 5 minutos, e aí levaram bomba, né? Fizeram uma interpretação errada e perderam pontos e não foram classificados no concurso. E, graças a Deus, naquele concurso eu fui aprovado. Mas por quê? Eu já tinha experiência de outras provas e eu administrei bem ali. Então, assim, esse aspecto emocional é muito importante. Então, deixa de história, vamos seguir aqui. Então, conjugação dos verbos. São quantas conjugações? Falem para mim. 3. Muito bem. Botei a pegadinha 4 aqui, mas são 3. Quais são elas? Primeira conjugação terminada em AR, segunda conjugação terminada em AR e terceira conjugação terminada em R. É difícil um concurso, né, perguntar isso porque é uma questão muito fácil. Mas, como eu falei, já falei em aulas anteriores, os concursos têm questões fáceis, questões médias, questões difíceis e questões muito difíceis. Às vezes pode cair uma questão fácil ir lá e perguntar qual a conjugação, né, desse verbo, e aí você identifica lá, né, se é de primeira conjugação, segunda ou terceira. Mas é lógico, né, que eles podem complicar, pegar um verbo imperfeito e aí você tem que fazer ali a análise. English, Cláudio, Oi. tu estava falando aí desse negócio de controlar a emoção. Eu estou fazendo motoescola, né? Aí já estou na quase penúltima aula. Aí fui treinar ontem, só que a gente foi para o local da prova. E eu treinei tranquilamente aqui perto, e quando a gente foi ontem para o local da prova, eu comecei a suar frio, ficar nervosa. Como que o nosso psicológico atrapalha a gente? E como que é o nosso psicológico, né? Só porque eu já estava no local da prova, eu fiquei muito nervosa. E nem era prova. Olha isso. Aí eu fiquei pensando assim, gente, como que eu vou controlar isso no dia? É muito bizarro. Gente, assim, eu vou falar, né? Na vida, para a gente conquistar algumas coisas, você não pode ser igual a todo mundo, né? Assim, eu faço umas coisas meio loucas e eu não compartilho isso com todo mundo, que nem todo mundo compreende, né? Mas isso fala sobre treinamento. Por exemplo, uma vez eu fiz uma locução na Presidente Vargas, né? Ou seja, Presidente Vargas lotado, com milhares de pessoas, e eu estava lá no microfone falando. Dias antes, eu fui lá, subi no palco, olhei a Presidente Vargas, olhei a estrutura, e é chamado de quebra-gelo, né? Ou seja, eu senti o lugar, eu senti o clima do lugar, eu me preparei psicologicamente para no dia da locução eu ir lá e fazer a locução normalmente. Então, por exemplo, você vai fazer um concurso, quebra esse gelo às vezes do lugar, se você pode ir uma faculdade, visita a faculdade, vê as salas, vai no local, dá uma olhada. Por exemplo, os próprios jogadores de futebol, né? Existe uma expressão que é utilizada, que eles vão fazer o teste do campo. Por favor, aí os colegas aí, futebolistas aí, me ajudem. Tem uma expressão que se usa que o jogador ele vai no campo de futebol para ver como é que está o gramado. Tem uma expressão, quem lembra? Pô, eu não lembro não, viu, professor? Mas é tipo assim, um experimento de campo, né? Existe uma expressão que fala, mas eles vão lá justamente para ver o gramado, porque, por exemplo, aqui no Brasil, o time Atlético Paranaense é um dos poucos times no Brasil que o campo é de grama sintética. Então, é diferente. A bola rola diferente. E o jogador precisa se preparar para aquilo ali. E a mesma coisa vocês num concurso, não é? É importante, às vezes, se preparar para aquele horário, como que está o seu corpo. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é meio... Todo mundo, né, dizem que de perto todo mundo é meio estranho, né? Mas esse amigo, ele não toma café da manhã assim cedo, ele não consegue comer nada. E aí é muito ruim isso, porque ele ia para o concurso e ele não comia nada. E aí, gente, assim, a gente às vezes tem que quebrar, né, alguns paradigmas, algumas manias, porque para fazer uma prova, a prova desgasta muito de você. Ah, eu não tomo café da manhã. Não... Às vezes é bacana treinar, não. Vou ter que treinar para tomar um café da manhã reforçado, que a prova é um período muito longo. Quando eu sentir fome, eu não vou poder almoçar, não vou poder comer. E aí a gente fazer tanto esse quebra-gelo, né, do local quanto do horário também. É bom treinar o horário. Igual agora, eu vou fazer uma prova no outro domingo.
E aí essa prova vai ser no domingo à tarde. Então a gente já está fazendo uns simulados no domingo à tarde, que é para sentir como que você está. O que normalmente é no dia a dia, domingo à tarde, gente? Domingo à tarde é vontade de dormir, né? Almoço é vontade de dormir, não. No dia 20 eu vou ter uma prova. Então tem que estar com o meu corpo fisiologicamente, né, preparado para fazer a prova. Então tem esses aspectos aí. Então, tranquilo, eu vou entrar aqui agora em vozes verbais, só para fazer uma revisãozinha aí, simples. Revisãozinha simples. Então, nós já vimos aí quase tudo, né, dos verbos. Foi um en passant, né? Não foi, nós não aprofundamos nos assuntos. Foi superficial. Oi. Eu tive uma experiência parecida aí, que eu tirei a minha carta recentemente. Aí no dia da prova de moto, tinha que fazer a fila assim nas cadeiras, né? Eu tava tremendo, eu senti meu coração acelerar, minha perna tremendo. Eu falei, vou reprovar isso aqui, eu vou cair da prancha, sei lá, alguma coisa vai acontecer, que eu não tava normal. Só que quando eu subi em cima da moto, sei lá, tudo parou. O meu coração voltou a bater normal, minha perna parou de tremer e fluiu. Foi só quando eu subi em cima da moto que, enquanto eu tava esperando, tava agoniado. Mas no final deu tudo certo, passei e foi de boa. Ah, que bom, que bom. Mas é isso aí. E aí, assim, gente, é muito importante. Existe um livro também já utilizado para concurso público, né, que é a Arte da Guerra. Tem que se preparar para a guerra, gente. É uma guerra. Uma vez um amigo meu fez um concurso junto comigo que não tinha ninguém concorrendo com ele. Ele tinha o EAGS, né, que é sargento técnico, e aí a especialidade dele, eu não sei se era elétrica, essa que era uma especialidade que não tinha concorrente no Brasil. Então imagina você pegar uma prova e você saber que você não depende de ninguém, você só depende de você tirar ali o 5 bola-bola, né? Tirar a média 5 e passar. E eu me lembro da cara que ele fez, né? Eu estava na sala junto com ele, meu Deus, que responsabilidade. Mas graças a Deus ele soube administrar isso e passar na prova. Mas eu tenho a história de um outro colega que na hora de marcar o cartão resposta, ele pulou um número. Por exemplo, no número 10, ele tinha que marcar B, ele marcou a resposta da 11. E aí, gente, ele falou assim, da 11 ele botou na 10, da 12 ele botou... Gente, ele errou tudo. Tudo. Aquilo abalou muito ele. Mas o cara super inteligente, mas por uma distração. Aí foi uma distração. Ele queria marcar o número 12, ele marcava no 11 e ele errou o gabarito dele inteiro. Então, esses eventos, né, ou situações externas também fazem parte aí, tanto da concurso e também na nossa vida, né? Né, Alisson, você nessa parte profissional, né? Às vezes aquele dia da entrevista ali com alguém, de conversar com alguém importante na sua carreira, a pessoa às vezes fica muito nervosa e não usa as palavras corretas, e uma outra pessoa que usa a palavra correta se dá bem. Eu me lembro uma vez eu fui contratar uma menina, eu fiz umas perguntas para a menina não soube me responder nada. Aí eu chamei uma outra que soube me responder tudo, mas a menina profissionalmente era ruim. Mas sabia, ou seja, ela verbalmente ela sabia responder bem. E a outra que profissionalmente poderia ser boa, mas ela não sabia se expressar. E aí isso faz toda a diferença. Beleza? Vamos lá. Vozes verbais. Vamos ver aqui agora vozes verbais. Quando cair aí, gente, daqui a pouco vai cair de novo, a gente... Aí, quando cair agora, nós vamos dar 10 minutinhos de intervalo e aí depois a gente volta, tá bom? Próxima vez que cair agora, a gente vai dar 10 minutinhos de intervalo e depois a gente volta para a nossa última de 40 minutos. Todo mundo comigo? Quem está comigo aí, só falar alô. Alô. Alô, alô. Alô, alô, alô. Beleza. Alisson, tá com a gente? Sim, sim. Beleza. Então, Alisson, Carla, Giovanni. Vamos seguir. Então, vamos lá. Vozes na língua portuguesa. Existem 3 vozes. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Repetindo, são 3 vozes na língua portuguesa. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. O que é isso, voz na língua portuguesa? Vamos lá. É uma voz verbal, a voz do verbo. Esse verbo, o sujeito dele, é um sujeito ativo, é um sujeito
passivo ou é um sujeito reflexivo? Então, quando eu construo uma frase, o sujeito dessa frase, ele está praticando a ação verbal? Então, é voz ativa. O sujeito está sofrendo a ação verbal? Então, é voz passiva. O sujeito está fazendo e sofrendo a ação verbal? Bom, se ele está fazendo e sofrendo, então é voz reflexiva. De maneira introdutória, vamos, por exemplo, ver aqui. Peguei um papel aqui, um papel e caneta. Vamos lá. Papel e tesoura. Então, Luiz cortou o papel. Luiz cortou o papel. Quem foi que cortou? Quem foi que cortou foi Luiz. Então, Luiz cortou o papel é uma frase na voz ativa. Ó, Luiz cortou o papel. Frase na voz ativa, por quê? Por que está na voz ativa? Porque o Luiz está praticando a ação verbal. Quem foi que cortou? Quem foi que cortou foi o Luiz. Agora vamos ver aqui um outro exemplo. Agora aqui, ó. O papel foi cortado pelo Luiz. Agora, nesse exemplo aqui, o papel foi cortado, né? Dá o exemplo do papel cortado. O papel foi cortado pelo Luiz. Aonde está o verbo aqui? Você tem a presença do verbo, né? Você tem o verbo auxiliar e o verbo principal. E quem é o sujeito aqui nesta frase? Não é o Luiz, neste caso aqui. Porque não pode ter sujeito iniciado por preposição, né? E você tem aqui o pelo. O sujeito desta frase aqui é o papel. E aí, aqui, ó, o sujeito é o papel. Esse sujeito aqui, ele não é um sujeito ativo, não é o papel que cortou. O papel, ele é cortado. Então, se ele é cortado, é voz passiva. E agora, o que é a voz reflexiva? A voz reflexiva é quando, por exemplo, o Luiz pega aqui e eu corto meu dedo aqui com a tesoura. Então, o Luiz se cortou. Quem foi que praticou a ação? Gente, quando cair, 10 minutinhos de intervalo, a gente volta. Hein? Voz ativa, cortei o papel. Voz passiva, o papel foi cortado pelo Luiz. Voz reflexiva, o Luiz se cortou. Ou seja, o Luiz praticou a ação de cortar, mas ele cortou a si mesmo. Ok? Entenderam? Voz ativa, o sujeito faz. Voz passiva, o sujeito sofre. Voz reflexiva, o sujeito tanto faz quanto sofre a ação do verbo.